Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sim. Bom, hoje eu vim aqui para contar a história de um jovem. E esse jovem se chama Tagarela. Tagarela era um menino que cresceu assim, num sítio cheio de árvores, cheio de barrancos. Então ele subia, descia em árvore, balançava nas árvores, caía dessas árvores, ralava o joelho, chegava em casa às vezes todo estrupiado. Mas ele era muito feliz. A brincadeira dele não tinha celular, não tinha internet, não tinha essas tecnologias que temos hoje. Ele vivia intensamente a infância dele. E aí, uma das brincadeiras que ele mais gostava, que era junto com o primo dele, era escorregar no barranco. E aí, às vezes, esse barranco era barro puro. Ele pegava uma caixa de papelão, colocava no chão, sentava em cima e escorregava. Uau! Às vezes chegava em casa com até a cueca vermelha de tanto barro. Ele era muito feliz, muito feliz. Ele vivia com a mãe dele e mais dois irmãos, mais velhos que ele. Tagarela era o caçula. Talvez o queridinho, não sei. E aí, ele vivia também na casa onde ele morava. Ela era muito simples, uma casa bem simplesinha. Ele dividia a cama com a mãe dele, para vocês terem noção. E aí, de tão simples que era, um dia, Tagarela, na cozinha de casa, achou um negócio meio esquisito. Bem assim, lá no canto, bem lá no alto, tinha um cacho de abelha dentro da cozinha. E aí Tagarela olhou aquilo, achava aquilo meio esquisito, né? Não é comum. Não era um lustre, tá? Era um cacho de abelha. E aí ele olhou para a mãe dele e perguntou: mas mamãe, por que a gente não mora? A gente se esconde. E aí ele ficava com tanta criatividade que Tagarela tinha. O que será que ele pensava, né? Vendo aquele cacho de abelha ali. Mas ele seguia assim a vida dele, simplesinho, divertido, grudado com a mãe dele, mas tão grudado, um grude mesmo assim. Vocês vão entender o que eu estou falando, quer ver? Mãe, onde a gente vai? Vamos ali. Mãe, onde a gente vai? Vamos passear. Mãe, onde a gente vai? Misericórdia, vamos ali. Mãe, onde a gente vai? Para. Meu Deus, criatura, para de falar. Sabe onde nós vamos? Nós vamos lá naquela loja onde a mamãe pegou você e vou trocar você por um bebê pequenininho que não fala. Nossa, mas eu gostava tanto de você. Não, meu amor, a mamãe tá brincando. A mamãe não vai trocar você não, tá bom? Mas para de falar. Ah, Tagarela. Agora vocês entendem, né? O grude da mamãe, o Tagarela, já dizia, né, o nome dele. E aí, quando o Tagarela não estava brincando com o seu primo, no barro, nas árvores, ele estava extremamente grudado na mãe dele. Onde quer que ela fosse, ele estava junto. E aí, quando o Tagarela tinha 13 anos, quantos anos você tem? 10 anos, então um pouquinho maior do que você, Tagarela teve que visitar a mãe dele no hospital. Porque a mãe dele fumava. E fumava igual uma caipora. Depois vocês dão um Google aí o que é uma caipora. A mãe dele fumou por exatos 33 anos. E aí Tagarela então foi visitar a mamãe no hospital, não é? Não é porque a melhor amiga dele estava no hospital que ele não ia deixar de vê-la. Quando ele chega no hospital, a mãe dele está debilitada, a mão dela estava preta, talvez de tanto tomar medicação. Ela já não sabia onde estava, se era São Paulo, em que estado que era, que horas eram, ela não sabia, estava desnorteada. E aquele ali foi o último dia que Tagarela viu a mãe dele.
Olá, boa noite. Eu vou contar a história de um outro jovem aqui. E a gente pode chamar ele de Alecrim Dourado. E por que Alecrim Dourado? Porque ele era o filho mais novo de 3 irmãos, 2 irmãs meninas. Ele era o mais novo e menino. O caçulinha puxa-saco da mamãe. Mas eu vou começar lá de quando ele nasceu. Alecrim Dourado nasceu após uma gestação de 6 meses. Era muito prematuro. Era desse tamanhozinho quando nasceu. Então já vê que a situação foi difícil desde que ele nasceu. Então, ele ficou 3 meses internado. E a mãe dele ficou lá no bico todos os dias. Todos os dias. Foi passando o tempo. Dentro desses 3 meses ele cresceu, se recuperou. Virou uma criança forte, um nenenzão bem forte. E aí, quando ele pensou que estava tudo bem com ele, a mãe dele pensou que estava tudo bem com ele, eles foram ir para casa, descobriu-se uma doença no pendurado. Ele tinha um problema muito sério no coração e teria que fazer uma cirurgia de alto risco. Cirurgia essa que ele poderia falecer. A mãe dele, católica, muito católica, fervorosa mesmo, fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, para que o seu filho se curasse o mais rápido possível e não precisasse de cirurgia. E como a mãezinha sempre atende os pedidos daqueles que a buscam, ele se recuperou. Foi maravilhoso. Tudo correu super bem. Ele cresceu mais grudado ainda com a mãe dele. Parecia que era coisa assim, tipo, literalmente outro dia. Literalmente, olha, ignorado na mamãe. Quando ele tinha por volta de 6 anos, aconteceu mais uma coisa. A mãe dele descobriu uma doença muito séria. Ela descobriu um câncer no ovário. E aí foi a primeira vez que o Alecrim Dourado tomou um coração. Ela decidiu, para proteger os filhos, se tratar, fazer a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e se recuperar na casa da irmã dela, a tia deles, para que eles não vissem o sofrimento que ela ia passar, para que eles não tivessem que sofrer junto daquela doença. Só que aconteceu. Isso deixava eles muito tristes, principalmente o Alecrim Dourado, nem para a escola ele queria. Mas teve um dia que ele pôde visitar sua mãe, já com uma recuperação mais avançada. Vamos ver como é que foi? Mãe, Oi, meu amor, que saudade de você. Que saudade, amor. Ai, que delícia. Ai, que bom te ver. Senta aqui. Você tá bem? sim. Ai, que bom, meu amor. Ai, como eu te amo. Ai, tá cuidando bem das suas irmãs? Sim, Elas estão cuidando bem de você? sim. Sem brigas? Mais ou menos. Tá lavando a louça? Sim. Tá bom, vai. E a escola? Tá bem. Tá tudo bem? Sim. Então tá bom. Saudade de você. Ah, faz tão bem. Estava aqui rezando o terço do Frei Gilson, com o Frei Gilson, e agora já tem um outro aqui também. Sabe que a mamãe está sempre rezando, né? Sim. Vai dar tudo certo. Ô, mãe, eu posso faltar hoje na escola para cuidar de você? Ô, meu amor. Obrigada. Mas vai ficar tudo bem, está tudo bem. Não precisa faltar na escola para cuidar de mim. Ó, mas amanhã você pode ir na missa comigo, né? Amanhã tem corrida. Corrida. Fórmula 1 na TV? Ah, não, você vai faltar na missa para assistir Fórmula 1? Vem, deita aqui. Quer matar a saudade, então?
Eu te amo também. Essa conversa, esse reencontro deles, foi a primeira vez que eu cultural que só me rezando. E foi a primeira vez que ele viu ela depois de muito tempo. Naquela época ele não sabia o tratamento. Ou melhor, ele sabia, mas não sabia da gravidade, que era o câncer. Quando passou os anos, ela explicou para ele tudo o que aconteceu. E ele assim começou a rezar junto com ela. Começou a ir às missas, começou a participar da igreja, começou a rezar um texto. E datou uma vida ali dentro da igreja. Passaram-se anos e anos, e tudo parecia bem. Uma família abençoada, está todo mundo bem, saudável, tudo dando certo, do jeito que tinha sido. A maior aprovação passou. Então estava perfeito. Mas aí, ele já era grande, passou muito tempo, tanto ele quanto os seus irmãos. A mãe dele descobriu um novo câncer. Mas sabe qual é o problema? Esse segundo câncer não foi nem que voltou ao time, foi em outro lugar, mais agressivo e mais difícil de curar. E mesmo rezando, mesmo tentando, não durou nem 2 meses. E infelizmente a mamãe vai ignorar e partiu. Olá! Eu vou contar para vocês a história de um jovem. Mas para facilitar, vamos chamar esse jovem de Terremoto. Terremoto era o segundo filho. A sua mãe estava grávida e a mãe de Terremoto não ia conseguir cuidar dele, da irmã mais velha e do bebê que ia nascer. Aí, a avó materna de Terremoto teve uma ideia. Sugeriu aos pais de Terremoto que Terremoto ficasse com ela, até passar o resguardo da mãe quando o bebê nascesse, e aí ele devolveria o Terremoto. Mas aí, passou-se 1 ano e o Terremoto não voltou para casa. É um grude com essa avó, mas um grude tão grande que Terremoto passou a chamar a avó de mãe. Aí, o pai de Terremoto voltou para buscá-lo. Pensa na confusão. A avó chorando de um lado, o Terremoto chorando do outro. Não queria ir embora de jeito nenhum. Mas o pai de Terremoto teve que levá-lo embora. No dia seguinte, ouve-se a notícia. Terremoto está doente. E a avó também está doente. O que os pais fizeram? Levaram o Terremoto de volta para a avó. No dia da volta de Terremoto para a casa da avó, foi uma cena bem inusitada. Vamos ver? Mãe, voltei. Peraí, fecha isso! Opa, que situação! Gente, era um verdadeiro terror. Passou o tempo, Terremoto foi crescendo, fazendo novos amigos. Terremoto era aquela criança que não tinha medo de nada. Subia em árvore, pulava em muro. Quando você gritava, Terremoto, cadê? Estava em cima do pé de coco, jogando lagartixa nos amigos. Era assim a vida de Terremoto. Teve uma vez que ele foi tentar roubar goiaba no vizinho, meteu a vara, quebrou o fio de alta tensão. Ele foi lá, grudou e tudo. Tomou um choque que todo mundo achou que aquela criança ia morrer. Jogou a criança longe. Mas aí teve uma certa data que Terremoto recebeu um presente muito inusitado de muitos amigos. Ele chegou em casa e falou: mãe, olha o que eu ganhei. O que é isso? Pólvora. Vocês sabem o que é pólvora? Então, gente, pólvora é a base principal dos fogos de artifício. Menino, joga isso fora, isso é perigoso. Rita, toma isso desse menino, joga fora. A tia foi lá, pegou, escondeu em cima do armário, atrás de um pote de arroz. Mas a criança viu.
Ah, foi tomar banho. Aí ele volta. Mãe, já tomei banho, posso ficar? Olhou. Ô menino, pra onde você vai com essa roupa de frio, um calor de 30 graus? Ah, mãe, eu posso. Tira isso. Eu não. Foi lá, dobrou. Fez da camiseta, da blusa uma camiseta e da calça uma bermuda. E foi brincar. Daqui a pouco, deu aquele estalo. Cadê a bomba? Terremoto voltou, lembrou, porque ele viu onde a tia guardou, pegou um banquinho, subiu no banquinho, foi lá atrás do pote e pegou a pólvora. Correu para a rua. Mãe, peguei. Menino, joga isso fora. Não, mãe, faz um fogo bonito. Vai brincar para onde? O que ele fez? Pulou para o outro lado da rua. Chegou numa calçada, lá dos vizinhos, que era um pouco mais alto, ele era bem pequenininho, e foi pro fogo. Ele foi lá, colocou um pouquinho de pólvora, arrumou um fósforo, ninguém sabe onde, e colocou fogo na pólvora. Fez aquele fogo bonito. Aí ele foi lá na ponta da calçada de novo, riscou o fósforo, colocou na pólvora. Ficou ali. Na terceira vez, o que ele fez? Colocou a pólvora, riscou o fósforo, mas o fósforo não pegou. Vamos lá. Riscou um cedo de fósforo, colocou em cima da pólvora. O fogo apagou. Como o fogo apagou, ficou aquela brasa acesa no palito. O que ele fez? Foi lá, colocou mais um pouquinho de pólvora em cima. Terremoto queimou 40% do corpo. Olha o timer foi certo. Fazeis nessas histórias, porque essas foram histórias reais, não foi inventado. Mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado pra mim. Eu confesso. E então, como eu disse a vocês, Tagarela viu a mãe pela última vez naquele dia, quando Tagarela tinha apenas 13 anos. Difícil perder a mãe com essa idade. É apenas uma criança. Então Tagarela passou a viver com seus dois irmãos. O irmão mais velho e o outro que é chamado de irmão do meio, já que Tagarela era o caçula. E aí, com 13 anos, ainda se perguntando por que Deus levou a mãe dele. Ela era tão boa. Poxa. E ele ali se questionando a Deus também. E foi vivendo. Pouco tempo depois que a mãe faleceu, aconteceu um acidente. Um caminhão invadiu a casa onde Tagarela morava, só que esse caminhão caiu dentro do quarto onde Tagarela dormia. Todos os destroços daquela parede caíram exatamente em cima da cama em que o Tagarela teria dormido. Foi mais ou menos assim.
Caralho. Oi. Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu vou jogar dinheiro de tarde, chamar uns amigos aqui, estou com a cabeça um pouco, sei lá. Eu só sei que eu quero jogar um pouco com eles e vou dormir tarde. E como você sempre gosta de dormir na beliche, de vez em quando, pode dormir lá no lugar, tá bom? Tá bom. Eu vou trabalhar cedo amanhã e é capaz que eu durma. Então fica aqui na sala, dá um jeito pro seu outro irmão, chama umas coisas. E você não precisa ficar na cama que você ficava com a mãe, tá bom? Tá bom. Deita lá no lugar, tá? E dorme. Porque você tem escola amanhã. Eu vou acordar bem cedo, não se preocupe comigo. Tá bom? Vai lá, A vai lá. cama que a mãe dormia, que o Tagarela dormia junto, mas aí o acaso fez com que as coisas mudassem por pouco. O pedido do irmão de dizer, olha, não dorme na sua cama não. O acaso fez com que então Tagarela sobrevivesse. Vocês lembram que a mãe do Alecrim Dourado morreu, né? Ela passou por uma doença bem difícil e acabou falecendo em um intervalo muito curto de tempo. Mas um pouco antes disso, aquele filho, Alecrim Dourado, que vivia na igreja, que participava, fazia tudo, ele resumiu muito. A mãe dele ficou internada e todo santo dia ele rezava. E ele pedia para que ela ficasse bem. Ele pedia para que Deus permitisse que ela sobrevivesse mais uma vez. Que ela vencesse essa doença. Que ela voltasse para casa. Mas todas essas orações não estavam tendo o retorno que ele esperava. Ela piorava cada dia. Ela ficava pior. E ele e suas irmãs sofriam junto com ela. Até que um dia, ele mudou um pouco a oração. Ele pedia para Deus que ele fizesse o que fosse melhor para a mãe dele. Que, por favor, permita que ela não sofra. Permita que seja feita a tua vontade na vida. Porque por vezes o meu egoísmo pode fazer ela sofrer. Porque ela está mal. Mas dá força. Para que ele e as irmãs suportassem tudo isso. Porque mais difícil do que saber que ela sofria seria saber que ela ficou sofrendo e poderia ter tido esse livramento. E aí ele se preparou para aquele dia. Para vencer a Deus. E todas as vezes ele falava: faça a sua vontade e não a minha. Amém. Não, irmão, eu não aceito. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Eu não vou mais em nenhuma igreja. Nenhuma. Eu não aceito. Por que Deus não deu mais um tempinho para nossa mãe? Eu tô com tanta saudade, você não tem noção. Calma, olha pra mim, por favor. Olha pra mim. A nossa mãe de criança. A nossa mãe nos ensinou. Passou a fé dela para nós. A nossa mãe rezava todos os dias. A nossa mãe era mulher de fé. Ela sabia que Jesus ia estar com a gente todos os dias, independente do fardo que a gente fosse carregar. Não é porque a nossa mãe é uma boa pessoa, ou porque a gente sempre fez tudo certo, ou porque a gente foi para a igreja, ou por todas as situações que a gente não ia passar por dificuldade. E Deus em nenhum momento falou que a gente não ia ter dificuldade. Isso em nenhum momento falou que a gente não ia ter que passar por provação. Mas Ele sempre disse que estaria feliz. Todos os dias. E que Ele não ia deixar que a gente carregasse nenhuma cruz sozinho. Porque Ele carregou o mais pesado que tudo.
Então, por favor, tenha fé que a gente vai ser melhor. Tá bom? Terremoto queimou 40% do povo. Ficou 22 dias internado. Mas nesses 22 dias de internação, o que mais Terremoto sentia era a saudade da mãezinha dele, ou seja, da avó dele. Sentia saudade dos irmãos, dos primos, dos amiguinhos. Até que um dia, a tia do Terremoto teve uma grande ideia. Resolveu levar os irmãos de Terremoto e os primos para visitá-lo. Mas como criança não pode entrar no hospital, o que ela fez? Juntou as crianças na entrada da emergência e levou o Terremoto. Mas no dia da queimadura de Terremoto, as enfermeiras não perceberam que o rosto de Terremoto também estava queimado. O que eles fizeram? Limparam, passaram mercúrio e o rosto ficou muito vermelho. Quando as crianças chegaram, ficaram olhando para o Terremoto. O irmão do Terremoto pegou assim na cadeira, foi olhando, puf, desmaiou. Achou que no rosto de Terremoto era sangue. Mas, o que aconteceu? O pior estava por vir. Os médicos alertaram aos pais de Terremoto que se ele não voltasse a andar naqueles próximos dias, corria o risco de ter que fazer cirurgia para voltar a andar. Por quê? Estava começando a sarar a queimadura, a pele estava retraindo e os músculos também. Então, as pernas de Terremoto já não ficavam mais retas, já ficava assim. E ele já não conseguia andar. Aí, a avó de Terremoto teve uma grande ideia, ou a fé, não sei o que ela teve nesse momento. Ela resolveu fazer uma oração. Oh, meu divino, tenha misericórdia do meu Terremoto. Oh, meu divino, pode ser que ele nem ande mais. Oh, meu divino, é só uma criança. Como é que vai ser a vida dele? Eu já sei, meu divino. A gente vai fazer assim. Eu vou tenha misericórdia do meu Terremoto. Faz ele voltar a andar. E se ele voltar a andar, eu prometo, que ele vai andando a pé, descalço, todo de vermelho, acompanhar suas esmolas. Eu prometo. Só tenha misericórdia. Devotos do divino, não abre sua morada, verdadeira do menino, ser bem-vinda, ser louvada. Os devotos do divino, não abre sua morada, na bandeira do menino.
Prazer, eu sou o Alecrim Dourado. Mas vocês podem me chamar de Diego Bezerra. E essa foi a minha história. Muito prazer. Eu sou a Tagarela. Mas se quiserem, pode me chamar também de Cecília de Assis. Bom, dessa vez no nosso teatro, a gente resolveu contar as nossas histórias. Ou pelo menos o resumo dela. Né? Eu fiquei pensando bastante no que a gente poderia trazer para vocês. Na verdade, nós pensamos muito. E qual que é o tema da nossa região? Vocês lembram? Qual que é esse tema? Um pouquinho mais alto. Vinde em mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Não é isso? Isso, exatamente. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí a gente pergunta, que cansaço é esse? Que opressão é essa? Cara, a gente tem 3 situações totalmente diferentes que mostram um pouquinho disso. A dona Lucine na infância, ela nem sabia o que ela ia passar. Porque imagina uma criança ser queimada 40% do corpo, crescer com essas marcas, com essas cicatrizes. E não por ela, mas uma situação que ela pode ter passado vergonha, chacota, piada, preconceito. E as orações da avó dela, isso que ela nem sentisse isso. Se vocês perguntarem para ela, se em algum momento ela teve vergonha das marcas dela, ela deve ter. O cansaço dela, o fardo dela foi aliviado sem nem isso para ela pedir. Mas pela oração que a avó, que é como uma mãe para ela, fez por ela. Então imagine quantas orações a mãe de vocês fez por vocês, para que vocês vão carregar essa fardo pesado. Quantas vezes elas carregaram o fardo de vocês? Quantas vezes? No meu caso já foi grande, né? Minha mãe, ela passou por uma doença quando era pequena, eu nem sabia o que era. E depois de grande, ela me explicou o que aconteceu. Ela que me incentivou a ir para a igreja. Ela que me incentivou a ir desde os 3 anos de idade. E quando ela estava doente, perto de falecer, a minha oração sempre foi para que ela ficasse bem, mas eu não sentia que ela era atendida. Parecia que eu pedia e nada acontecia. E eu questionava muito Deus. Questionava, aí chegou uma hora que eu falei, não, eu acho que eu estou pedindo errado. Estou pedindo o que eu quero, não consigo. E depois eu fui descobrir que é exatamente o que aconteceu com a minha irmã. E ela nem queria ir para a igreja. E detalhe, se tem um lugar que eu mais lembro da minha mãe, é quando eu estou na missa, quando eu estou na oração, quando eu estou em adoração, quando eu estou com meus amigos aqui. Muitos anos são meus amigos. Outros que nem estão aqui, mas já passaram por aqui, vocês já viram vigília, peça de teatro, algum lugar. E é uma herança que eu tenho dela. Não é a herança que todo mundo fala, de grana, de um monte de coisa, mas é o que me sustenta. E quando eu tive mais peso, mais dor na minha vida, Jesus aliviou. E aliviou todo mundo. Porque você quer estar comigo todos os dias. E por último, a história da Cecília. A Cecília perdeu a mãe muito mais cedo que eu. A Cecília não teve a oportunidade que eu tive de crescer com a minha mãe e aprender tudo isso com ela. Mas a maneira dela não por ela. Entende que muitas pessoas oram por nós e elas fazem com que esse fardo não seja tão grande. E hoje eu quero muito que vocês entendam isso. Hoje a Cecília tem o João, cadê o João?
Tem a Milena. E ela tem a oportunidade de ser essa mãe que, por uma fatalidade, ela não tem tanto tempo junto com ela. E dentro dessa igreja, ela também pode ser ligada. Ela não revidar. Ela construiu uma família. E o que fica pra gente com essas histórias é que eu sei que vocês têm vários fatos que vocês traem. Várias dores, vários anseios, vários medos. É que vai até Jesus. Vai até Ele. Entrega o fato. De verdade. Ele não vai nem te ajudar a carregar, ele vai carregar com você. Com toda certeza, entrega. Porque não é o acaso. A Cécia falou do acaso que protegeu ela de não falecer na cama da mãe dela. Cara, não é o acaso. Não é o acaso, é a oração da madrinha dela. Se você tem dificuldade, ora. Ora pelos pais de vocês, pela família de vocês, por vocês, pela dificuldade de vocês. E pelas mães de vocês. Porque o cara, que eu perguntar para cada um de vocês, ou se vocês perguntarem para alguém de vocês, se elas colocam vocês nas orações dela, ela coloca. Agora eu pergunto para vocês quantas vezes em oração você colocou sua mãe, seu pai, seus pais e as pessoas que vocês amam. Eu acho que vai ser um pouquinho mesmo, não vai. Mas o principal é que a gente tem muito orgulho de quem a gente viveu, de por aí acontece essa história toda. Vocês ouviram o pessoal falar da companhia de teatro Monfort? Isso aqui são relíquias da companhia de teatro Monfort. Bom, é assim. O que aconteceu com eles não impede de acontecer com vocês. É uma fatalidade da vida. E pode acontecer com qualquer um. Tanto o acidente da Lu, quanto. Eu acredito assim, eu não sei se todos têm os pais vivos, mas pode ser até que aqui tem alguém que tem uma história muito parecida com uma deles. Né? Bom, a Cecília perdeu a mãe dela muito nova. Ela tinha 12 anos de idade. Então, mais ou menos, seja tão. Alguns aqui têm essa idade, né? Um pouquinho mais. Rezar muito, agradecer a Deus. E assim, o que a gente está tentando passar para vocês desde o começo da vigília são sobre as doenças do cotidiano que tem para um jovem. Né? O uso excessivo do celular e não prestar atenção nos pais. Isso é muito complicado. Eu sou pai, eu posso falar sobre isso. Né, Milena, né, João? A gente deu o celular para eles. Nossa Senhora, perdemos os filhos. Mas a gente está voltando. A gente está voltando. É assim, existem vários tipos de doença. E desde o começo eles estão falando sobre isso. Algumas que preocupam demais, que fazem os jovens até tentarem suicídio. E outras que a gente consegue lidar com conversa, com carinho, com cuidado. E aqui dá o grupo de teatro que está abraçando essa causa, e nós no grupo de jovens também. Se vocês tiverem algum tipo de problema, quiserem conversar em particular, quiserem desabafar, não façam nada precipitado, não vão largar a vida de vocês, que é o que vocês têm de mais precioso, porque a gente vê muitos jovens tirando a sua própria vida, né? Usando do autoextermínio, e é uma das coisas mais abomináveis pelo céu. Então eu queria falar para vocês, sejam fortes, não percam a fé e contem com a gente. Agora nós vamos nos levantar, a gente vai voltar para a igreja para a nossa missa de encerramento e depois o lanche, tá bom? Peço para que vocês não vão embora antes de ajudar a gente a montar a igreja mais uma vez, certo? Vamos lá?